Ele a abandonou na noite de núpcias, na véspera de Natal. Ela jurou que nunca mais olharia para trás, mas o ciúme fez ele voltar desesperado. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que acontece depois vai te prender até o final. O vestido de noiva jazia abandonado sobre a cama do hotel 5 estrelas, ainda morno do corpo, que o havia usado por apenas 3 horas. As luzes natalinas piscavam através da janela embaçada pelas lágrimas de uma mulher que, naquela véspera de Natal gelada de dezembro, descobriu que seu conto de fadas havia se transformado em pesadelo. Iracema Eulália Monteiro estava sozinha, completamente sozinha. O homem que havia jurado amá-la para sempre desaparecera sem deixar explicação alguma, deixando para trás apenas o eco de palavras doces que agora soavam ocas no silêncio gélido da suíte nupcial. Seus dedos trêmulos acariciavam a renda francesa do vestido, enquanto o peso da humilhação lhe cortava a respiração. Lá fora, os sinos da igreja matriz de Tiradentes continuavam repicando, alheios ao drama que se desenrolava entre aquelas 4 paredes de luxo. O aroma do pernil assado subia do restaurante da pousada, lembrando-lhe que a vida seguia seu curso para todos os demais. Iracema fechou os olhos, sentindo as lágrimas rolarem por suas bochechas, marcadas por 62 anos de sorrisos e lutas. Sua mão buscou instintivamente o pente de tartaruga que adornava seus cabelos. Herança da avó Benedita, como se aquele simples objeto pudesse ancorá-la a uma realidade que desmoronava sob seus pés. Como havia chegado até ali? Como uma mulher que construíra sua vida com trabalho e dignidade se encontrava agora destroçada na que deveria ser a noite mais feliz de sua existência? A resposta estava 18 meses atrás, no aroma de café coado e broas de fubá recém-assadas de uma pequena doceria no coração de Tiradentes. Tudo começara 18 meses antes, quando a brisa morna de junho trazia o perfume de ipês amarelos em flor e as ruas de pedra de Tiradentes brilhavam sob o sol suave do inverno mineiro. A doceria Doces da Benedita era mais que um negócio para Iracema. Era seu santuário, sua fortaleza, o testemunho tangível de 3 décadas de esforço solitário. As paredes caiadas conservavam as manchas de mãozinhas pequenas de quando seus filhos, agora adultos, corriam entre as mesas, ajudando-a com os pedidos. Os azulejos pintados à mão, cada um selecionado com amor na feira de Congonhas, contavam histórias de domingos felizes e sonhos modestos. Naquela manhã de terça-feira, Iracema sovava a massa para os sequilhos enquanto cantarolava uma modinha antiga. Suas mãos, marcadas por queimaduras de calda fervente e cortadas por décadas de trabalho, moviam-se com a precisão de quem conhece cada gesto de memória. O avental florido estava salpicado de farinha, e o calor do forno transformava a pequena cozinha num paraíso aromático. A sineta da porta soou com seu tilintar característico. "Bom dia", disse uma voz masculina, profunda e educada. Iracema ergueu os olhos, secando as mãos no avental. O homem que acabara de entrar não parecia ser de Tiradentes. Seu terno de linho bege, impecavelmente passado, contrastava com a simplicidade do local. Os cabelos prateados, penteados para trás com discrição, remolduravam um rosto bronzeado, onde as rugas se concentravam ao redor de uns olhos cinzentos que pareciam esconder histórias próprias. "Bom dia. O que deseja?", respondeu Iracema, notando como seu coração acelerava inexplicavelmente. "Disseram-me que aqui se encontram os melhores sequilhos de toda Minas Gerais." O homem sorriu. E algo naquele sorriso fez Iracema sentir um formigamento esquecido no estômago. "O povo exagera", respondeu ela com modéstia calculada, embora soubesse perfeitamente que seus sequilhos eram lendários em toda a comarca. "Permita-me julgar por mim mesmo." Ele se aproximou do balcão de vidro, onde descansavam as bandejas de doces recém-assados. Durante os 20 minutos seguintes, Rodolfo Alvarenga, assim se apresentou estendendo uma mão firme e quente, provou 3 variedades diferentes de sequilhos, 2 tipos de broas e uma porção generosa de doce de leite artesanal. Entre uma mordida e outra, falaram da cidade, do frio agradável do inverno mineiro.
da majestade da Serra de São José que abraçava Tiradentes com sua imponência verde. Há muito tempo que tem este negócio? Perguntou Rodolfo, saboreando o último pedaço de doce de leite com evidente prazer. 30 anos em outubro que vem, respondeu Iracema, sentindo uma mistura de orgulho e melancolia. Abri quando? Quando fiquei sozinha com 2 filhos pequenos. Houve um silêncio breve, cheio de compreensão tácita. A senhora é uma mulher corajosa, disse Rodolfo, e em seus olhos cinzentos havia algo mais que cortesia. Iracema desviou o olhar, desconfortável com o elogio. Aprendera a desconfiar das palavras bonitas dos homens. E o senhor? De férias em Tiradentes? Negócios, principalmente. Rodolfo deixou o dinheiro sobre o balcão, mais do que custavam os doces. Tenho uma rede de pousadas de charme. Estou procurando uma localização para o próximo projeto aqui perto. Pois espero que encontre o que procura. Iracema tentou devolver o troco, mas ele negou com a cabeça. Fique com o troco. E, por favor, guarde-me 1 dúzia de sequilhos para amanhã. Voltarei no mesmo horário. E cumpriu sua palavra. No dia seguinte, Rodolfo voltou. E no outro. E no outro. Sempre com uma nova desculpa. Provar as rosquinhas de nata. Comprar goiabadas para um sócio. Perguntar se ela conhecia algum bom arquiteto local. Tiradentes era pequena e logo os murmúrios começaram a circular pela Praça do Chafariz como abelhas inquietas. Aquele senhor do Mercedes preto está de novo na doceria da Iracema, comentava Dona Ofélia na mercearia. Ouvi dizer que é milionário, dono de meia região dos lagos, acrescentava seu Hermínio no boteco da esquina. Iracema tentou ignorar as fofocas, tentou convencer-se de que Rodolfo era simplesmente um cliente cortês. Mas quando ele apareceu numa quinta-feira à tarde, com um buquê de sempre-vivas recém-colhidas, soube que já não poderia fingir indiferença. Não precisava, murmurou ela, sentindo o rubor subir pelo pescoço. Eu sei, Rodolfo sorriu. Mas quis fazer isso. Iracema, me daria a honra de jantar comigo esta noite? O medo a atravessou como uma faca afiada. A lembrança daquela manhã de 30 anos atrás, quando acordou com um bilhete sobre o travesseiro bordado e o armário vazio, voltou com força brutal. Senhor Alvarenga! Rodolfo, por favor! Rodolfo! Iracema respirou fundo. Eu não sou. Não sou dessas mulheres que... Eu sei. Ele a interrompeu com suavidade. Precisamente por isso estou pedindo, porque a senhora é diferente de todas as mulheres que conheci em anos. E naquele momento, no silêncio carregado de possibilidades da pequena doceria, Iracema tomou a primeira decisão que mudaria o rumo de seu destino. Está bem, sussurrou, mas apenas um jantar. Às vezes, o destino não chega como um furacão devastador, mas como uma brisa suave, que sem que percebamos, vai movendo cada folha de nossa vida até transformar completamente a paisagem. O jantar na pousada histórica foi uma revelação. Rodolfo a buscara pontualmente às 8, dirigindo ele mesmo o Mercedes preto, que tanto escândalo causava nas ruas estreitas de Tiradentes. Iracema vestira seu melhor vestido, um azul marinho simples, porém elegante, e permitira-se soltar os cabelos do habitual coque severo. A varanda do restaurante oferecia uma vista espetacular da Serra de São José, banhada pela luz dourada do entardecer. As velas tremeluziam sobre toalhas de linho branco, e o som distante de um violeiro ecoava no ar morno da noite. Está linda, disse Rodolfo quando o garçom se afastou após anotar os pedidos. Iracema baixou os olhos nervosa. Não sou boa com elogios. Então terá que se acostumar. Rodolfo tomou um gole de seu vinho tinto do Vale do São Francisco. Porque pretendo fazê-los com frequência. Durante o jantar, Rodolfo falou de sua vida com uma honestidade desarmante. Contou-lhe sobre seu filho Tiago, um jovem de 35 anos que morava em São Paulo e mal o visitava 2 vezes por ano. Falou-lhe de sua ex-esposa, Helena, que o abandonara por um empresário francês 15 anos atrás, levando consigo não apenas seu amor, mas também sua capacidade de confiar plenamente em alguém. As cicatrizes mais profundas não são as que se veem, disse Rodolfo, seus olhos cinzentos fixos nos de Iracema. São as que carregamos aqui dentro.
Iracema sentiu algo se remexer em seu peito. Era como se Rodolfo estivesse lendo páginas de sua própria história. Meu marido foi embora quando as crianças tinham 5 e 7 anos. As palavras saíram antes que pudesse detê-las. Numa manhã de outubro, deixou um bilhete dizendo que não podia continuar vivendo uma mentira, que precisava se encontrar. Alguma vez ele voltou? Nunca. Iracema brincou com o garfo. Mandava algum dinheiro nos primeiros meses. Depois nem isso. Foi como se nos tivesse apagado de sua vida com um traço de caneta. E a senhora criou seus filhos sozinha. Não tinha alternativa. Iracema ergueu o queixo com aquele orgulho mineiro que sua mãe lhe incutira. Ou me afundava na autopiedade, ou lutava. Escolhi lutar. Rodolfo estendeu sua mão sobre a mesa, roçando apenas os dedos de Iracema. Foi um contato breve, quase imperceptível, mas suficiente para que ambos sentissem uma corrente elétrica percorrer seus corpos. A senhora é extraordinária, sussurrou ele. As semanas seguintes transcorreram num turbilhão de emoções novas. Rodolfo continuava vindo a Tiradentes 3 ou 4 vezes por semana, sempre com o pretexto de seus negócios, mas ambos sabiam que a verdadeira razão era Iracema. Passeavam pelas ruas antigas enquanto o sol se punha sobre as montanhas. Tomavam café na Praça do Chafariz enquanto observavam as crianças brincando junto à fonte. Rodolfo lhe contava histórias de suas viagens pela Europa, de pousadas nas montanhas suíças e castelos convertidos na Escócia. Iracema, por sua vez, mostrava-lhe sua Tiradentes autêntica. A feira dos sábados onde comprava as castanhas do Pará para seus doces, a pequena igreja de Nossa Senhora do Rosário, onde rezava cada domingo, o banco junto ao coreto, onde costumava sentar para descansar depois do trabalho. Mas nem tudo era idílico. Em São Paulo, Tiago Alvarenga observava com crescente preocupação as transferências bancárias de seu pai. Flores enviadas a Tiradentes, jantares caros em restaurantes, a reforma completa de uma doceria que, segundo investigara, pertencia a uma mulher qualquer que obviamente quer se aproveitar do papai. Numa noite de setembro, Tiago ligou para o pai. Pai, preciso conversar com você sobre essa mulher de Tiradentes. Iracema, corrigiu Rodolfo com firmeza. Ela se chama Iracema e é a pessoa mais honesta que conheci em anos. É exatamente o que diria alguém que está te manipulando. A voz de Tiago soava tensa. Pai, por favor. Você já passou por isso uma vez com a mamãe. Não aprendeu nada. Sua mãe e Iracema não têm absolutamente nada em comum. Rodolfo sentiu a irritação crescer em seu peito. E agradeceria que respeitasse minhas decisões. Decisões? Tiago riu amargamente. Que decisões? Dar um negócio novo de presente para uma desconhecida? Gastar uma fortuna com alguém que você conhece há 3 meses? Não é da sua conta como gasto o meu dinheiro. É da minha conta quando esse dinheiro é parte da minha herança. A verdade saiu crua e brutal. Desculpe, pai. Não queria dizer assim. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Entendo, disse Rodolfo finalmente, sua voz fria como gelo. Obrigado por deixar claro quais são suas prioridades, filho. E desligou. Aquela conversa plantou a primeira semente de um plano sombrio na mente de Tiago. Se seu pai não ia proteger seu patrimônio, ele teria que fazê-lo, e tinha o contato perfeito para isso. Celina Valadares, uma antiga amiga da família que estivera apaixonada por Rodolfo há décadas, antes de ele conhecer Helena. Uma mulher sofisticada, de boa família paulistana, que agora vivia em Campos do Jordão administrando uma galeria de arte. Enquanto isso, em Tiradentes, Iracema também enfrentava suas próprias batalhas internas. Sua filha Lúcia, professora de literatura em Belo Horizonte, viera visitá-la num fim de semana. Mãe, te vejo diferente, observou Lúcia enquanto tomavam café no pátio da doceria recém-reformado. Diferente como? Iracema tentou parecer casual. Feliz, Lúcia sorriu. Faz anos que não te via assim tão... viva. Iracema sentiu suas defesas desmoronarem diante do olhar carinhoso da filha. Estou assustada, Lúcia, confessou. Tenho medo de voltar a acreditar, de voltar a confiar e que tudo se repita como há 30 anos. Mãe, Lúcia tomou as mãos envelhecidas de sua mãe entre as suas. Nem todos os homens são como o papai.
E você merece ser feliz. Merece que alguém cuide de você como você cuidou de todos nós durante tantos anos. E se eu me enganar? E se ficar sozinha de novo, mas desta vez sem forças para me levantar? Então estarei aqui, prometeu Lúcia. Mas mãe, você não acha que é pior viver com medo do que se arriscar a ser feliz? O amor verdadeiro não é a ausência de medo, mas a coragem de abrir o coração mesmo quando as cicatrizes do passado gritam para mantê-lo fechado. Naquela noite, quando Rodolfo ligou para dar-lhe boa noite, Iracema tomou uma decisão. Rodolfo, tem uma coisa que preciso te dizer. Diga. Sua voz soava preocupada. Estou me apaixonando por você. As palavras saíram trêmulas, mas sinceras. E isso me apavora. Houve um silêncio que pareceu eterno. Iracema, disse Rodolfo finalmente, e ela pôde ouvir a emoção em sua voz. Eu já me apaixonei, completamente, e sim, também me apavora. Mas com você ao meu lado, estou disposto a ser corajoso. Outubro chegou pintando os campos mineiros com tons dourados e ocres. As colheitas haviam terminado. E o ar cheirava a café torrado e terra úmida. A doceria de Iracema celebrava seu 30º aniversário, e Rodolfo insistira em organizar uma pequena festa no pátio reformado. Sob as guirlandas de luzes que ele mesmo pendurava entre os jasmins, amigos, vizinhos e clientes fiéis brindavam com o espumante brasileiro. Dona Ofélia, a merceeira fofoqueira, trouxera um frango com quiabo do tamanho de uma panela de pressão. Seu Hermínio, o dono do boteco, contribuíra com linguiça artesanal de Prados. Até o padre da igreja matriz aparecera para abençoar o local com água benta e palavras amáveis. Iracema, vestida com uma saia rodada cor de mostarda que realçava seus olhos, movia-se entre os convidados com um sorriso que iluminava mais que todas as luzes juntas. Rodolfo a observava de um canto, com uma taça de vinho na mão e uma expressão que misturava orgulho e algo mais profundo. Quando o relógio da igreja deu as 10 badaladas, Rodolfo pediu silêncio. Amigos, sua voz retumbou no pátio repentinamente calado. Há 4 meses cheguei a Tiradentes procurando um lugar para construir uma pousada. O que encontrei foi muito mais valioso. Encontrei um lar. Iracema sentiu o coração acelerar. Esta mulher extraordinária, Rodolfo apontou para Iracema, que ficara petrificada junto à fonte de azulejos. Me ensinou que o verdadeiro luxo não se mede em estrelas de hotel nem em contas bancárias, mas no calor de um sorriso sincero, no sabor de um doce feito com amor, na dignidade de quem trabalha com as próprias mãos para construir seu destino. Os murmúrios de aprovação encheram o ar. Iracema Eulália Monteiro. Rodolfo se ajoelhou, tirando uma caixinha de veludo azul do bolso do paletó. Você me faria a imensa honra de se tornar minha esposa? O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até as cigarras pareceram parar de cantar. Iracema olhou a caixinha aberta, onde brilhava um anel de ouro branco, com um diamante modesto, porém bonito. Olhou os olhos cinzentos de Rodolfo, úmidos de emoção. Olhou as faces expectantes de seus vizinhos, de seus amigos, de sua filha Lúcia, que viera especialmente para a celebração e agora chorava de alegria. E olhou dentro de seu próprio coração, onde o medo e a esperança travavam uma batalha feroz. Sim, sussurrou finalmente, e depois mais alto. Sim, Rodolfo. Sim, quero me casar com você. A explosão de alegria foi ensurdecedora. Aplausos, vivas, o estouro de uma garrafa de champanhe. Rodolfo se levantou e a beijou enquanto as lágrimas rolavam pelas bochechas de ambos. O anel, colocado com dedos trêmulos, brilhou sob as luzes do pátio, como uma promessa de futuros amanheceres compartilhados. Mas a 400 quilômetros de distância, em sua cobertura em São Paulo, com vista para a Avenida Paulista, Tiago Alvarenga cerrava o punho até os nós dos dedos ficarem brancos. Acabara de receber a mensagem do pai anunciando o noivado. Não vou permitir, murmurou para si mesmo. De jeito nenhum vou deixar essa mulher ficar com o que é meu. Pegou o celular e discou um número. Celina, é o Tiago Alvarenga. Preciso da sua ajuda com um assunto delicado. É sobre meu pai. Os meses seguintes foram um redemoinho de preparativos.
Iracema insistira num casamento simples, mas Rodolfo queria dar-lhe tudo o que merecia. Chegaram a um acordo. Uma cerimônia íntima na igreja matriz de Santo Antônio, seguida de uma recepção na pousada histórica para 100 convidados. O vestido foi escolhido numa boutique de Belo Horizonte durante uma viagem especial. Iracema, Lúcia e sua nora Teresa passaram o dia inteiro experimentando modelos até encontrarem o perfeito. Renda francesa cor de marfim, manga francesa até o cotovelo, saia com caimento suave até os pés. Quando Iracema se olhou no espelho, viu refletida uma mulher que mal reconhecia, radiante, esperançosa, apaixonada. Está linda, mãe. Lúcia arrumou o véu com lágrimas nos olhos. Papai perdeu a chance de ver isso, mas a perda dele foi o ganho do Rodolfo. Iracema abraçou a filha, sentindo a gratidão inundar cada célula de seu ser. Obrigada por me apoiar, minha filha. Obrigada por não me julgar, por não pensar que sou uma velha boba. Nunca. Lúcia a apertou mais forte. Você é a mulher mais corajosa que conheço. Enquanto isso, o plano de Tiago avançava nas sombras. Celina Valadares aceitara ajudar, motivada por uma mistura de antigos sentimentos por Rodolfo e a promessa de uma generosa compensação financeira. O plano era simples, mas eficaz. Reintroduzir-se na vida de Rodolfo aos poucos, reavivar velhas memórias, semear dúvidas sobre as verdadeiras intenções de Iracema. Celina começou enviando mensagens casuais, felicitações pelo noivado, lembranças de velhos tempos, sugestões de se encontrarem para tomar um café quando Rodolfo estivesse em São Paulo. No início, Rodolfo respondia com cortesia, mas sem entusiasmo. Porém, Tiago sabia que a persistência era a chave. O golpe de mestre veio 2 semanas antes do casamento. Celina, seguindo as instruções de Tiago, contratou um fotógrafo profissional para criar uma imagem comprometedora. A foto mostrava um homem que, de costas e com a luz certa, podia passar por Iracema, abraçando outro homem no que parecia uma atitude romântica. A localização: a feira de Tiradentes, reconhecível pela barraca de queijos ao fundo. A imagem foi manipulada digitalmente com tal maestria que era impossível detectar a fraude a olho nu. Celina aguardou, esperando o momento perfeito para usá-la. Na véspera do casamento, Iracema fechou a doceria mais cedo. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto guardava as bandejas de sequilhos preparados para o dia seguinte. O nervosismo e a emoção se misturavam em seu estômago como uma tempestade de verão. «Tem certeza de que quer fazer isso?» perguntou Teresa, sua nora, que viera ajudá-la. «Mais certeza do que tive de qualquer coisa na minha vida», respondeu Iracema, e ao dizê-lo percebeu que era verdade. Naquela noite, enquanto tentava dormir em sua casinha nos arredores de Tiradentes, Iracema sentiu uma mistura estranha de paz e antecipação. Amanhã se casaria. Amanhã se tornaria a senhora Alvarenga. Amanhã começaria um novo capítulo que acreditara fechado para sempre. Na véspera das grandes mudanças, o universo parece prender a respiração, como se soubesse que nada voltará a ser igual quando amanhecer. Não podia imaginar quão profética seria essa sensação. A véspera de Natal amanheceu com um céu límpido sobre Tiradentes, embora o ar fresco de dezembro fizesse o hálito virar vapor. Iracema acordou antes do amanhecer, incapaz de continuar dormindo. De sua janela, observou as primeiras luzes rosadas da aurora pintando a Serra de São José. «Hoje eu caso», sussurrou para si mesma, experimentando as palavras em voz alta. Lúcia e Teresa chegaram às 8 com os sapatos de salto na mão para não fazer barulho pelas ruas de pedra. Traziam uma garrafa térmica de café com leite, pães de queijo caseiros e uma energia contagiante que encheu a pequena casa de risos nervosos. «Como está a noiva?» perguntou Teresa, dando-lhe um beijo na bochecha. «Apavorada», admitiu Iracema com um sorriso trêmulo. «Mais feliz. Tão feliz que dói». A preparação foi um ritual cheio de momentos íntimos. Lúcia maquiou a mãe com mão suave, realçando seus olhos cor de mel com sombras douradas. Teresa cuidou do penteado, criando um coque elegante, onde o pente de tartaruga da avó Benedita brilhava como uma joia antiga. Iracema vestiu o vestido com mãos trêmulas,
sentindo o toque fresco da renda sobre sua pele. Quando se olhou no espelho de corpo inteiro, as 3 mulheres ficaram em silêncio. Mãe! Lúcia desatou a chorar. Você está linda. Iracema tocou o cristal do espelho como se quisesse ter certeza de que o reflexo era real. A mulher que a olhava do outro lado era radiante, com uma luz nos olhos que não existia há décadas. Enquanto isso, numa suíte da pousada, Rodolfo ajustava sua gravata de seda cinza pérola pela 5ª vez. Seu filho Tiago chegara na noite anterior de São Paulo, acompanhado de uma mulher elegante que Rodolfo reconheceu com surpresa. Celina? Não sabia que você viria. Rodolfo a cumprimentou com um beijo em cada bochecha. O Tiago insistiu, respondeu ela com um sorriso que não alcançou seus olhos. Além disso, queria te dar os parabéns pessoalmente. Faz tanto tempo que não nos vemos. Tempo demais, concordou Rodolfo, embora algo em seu tom deixasse claro que esse distanciamento fora intencional. A igreja matriz de Santo Antônio estava decorada com cravos vermelhos e velas brancas. O aroma do incenso se misturava ao das flores de laranjeira que adornavam o altar. Os 100 convidados começaram a chegar. Vizinhos de Tiradentes vestidos com suas melhores roupas, alguns sócios de Rodolfo vindos de São Paulo e Rio, amigos de toda a vida de Iracema que haviam visto seu pequeno negócio crescer do zero. O órgão começou a tocar a marcha nupcial. As portas de madeira entalhada se abriram lentamente. E Iracema apareceu de braço dado com seu filho Osvaldo, que viajara de Vitória especialmente para acompanhá-la ao altar. O murmúrio de admiração percorreu a igreja como uma onda. Iracema caminhava devagar, saboreando cada passo sobre as lajes de pedra centenárias. Seus olhos buscaram e encontraram os de Rodolfo, que a esperava junto ao altar com uma expressão de espanto reverente. Você está... Não tenho palavras, sussurrou Rodolfo quando ela chegou ao seu lado. Você também não está nada mal, respondeu Iracema com um sorriso travesso que o fez rir. A cerimônia foi emotiva e simples. O padre, que conhecia Iracema desde que ela chegara a Tiradentes 3 décadas atrás, falou sobre o amor que floresce mesmo em terreno árido, sobre segundas chances e a graça de Deus que nunca chega tarde. Rodolfo Alvarenga, você aceita Iracema Eulália Monteiro como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Sim, aceito. A voz de Rodolfo soou firme e clara. Iracema Eulália Monteiro, você aceita Rodolfo Alvarenga como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Iracema respirou fundo. Este era o momento de saltar no vazio confiando que alguém a seguraria. Sim, aceito. Sua voz tremeu ligeiramente, mas não vacilou. A troca de alianças selou a promessa. Quando o padre pronunciou as palavras "Eu os declaro marido e mulher", o aplauso explodiu na pequena igreja. Rodolfo tomou o rosto de Iracema entre suas mãos e a beijou com uma ternura que fez chorar até os mais estoicos. A recepção na pousada foi mágica. O salão principal, com seus tetos de madeira trabalhada e suas janelas arqueadas que davam para a serra, transformara-se num jardim de inverno. Ramos de azevinho e visco pendiam do teto. Velas de diferentes alturas criavam uma iluminação quente e romântica. As mesas estavam decoradas com centros de rosas vermelhas e eucalipto. O cardápio era uma celebração da cozinha mineira. Tutu de feijão tropeiro, frango ao molho pardo, lombo com farofa de couve, leitoa à pururuca. E para a sobremesa, é claro, uma seleção dos doces da doceria de Iracema, incluindo o bolo de rolo que ela mesma preparara com a receita de sua avó. Os brindes foram emocionantes. Lúcia falou sobre a força de sua mãe, sobre como ela havia sido sua inspiração durante toda a vida. Osvaldo agradeceu a Rodolfo por devolver a alegria aos olhos de Iracema. E Rodolfo, com a voz quebrada pela emoção, prometeu dedicar cada dia do que lhe restava de vida a fazê-la feliz. As palmas começaram a soar. Alguém trouxera um violão e logo o salão se encheu com o ritmo contagiante de um chorinho.
Iracema e Rodolfo dançaram, desajeitados no início, depois cada vez mais soltos, rindo como adolescentes, enquanto os convidados formavam um círculo ao redor deles. Era quase meia-noite, quando Tiago se aproximou do pai, que descansava numa das mesas depois de tanto dançar. Pai, preciso falar com você, é urgente. Agora? Rodolfo franziu a testa. Filho, é meu casamento. Justamente por isso. Tiago tirou o celular do bolso. Pai, sinto muito ter que te mostrar isso, mas... Acho que você tem o direito de saber. Mostrou-lhe a tela. A imagem manipulada mostrava o que parecia ser Iracema, abraçando outro homem na feira. A data no canto, 2 dias atrás. Rodolfo sentiu o mundo parar. O sangue martelava em seus ouvidos. Agarrou o celular com mãos trêmulas, aproximando-o dos olhos como se quisesse encontrar algum sinal de que era falso. Onde você conseguiu isso? A Celina me mandou esta tarde, mentiu Tiago. Parece que alguém a viu na feira e tirou a foto. A Celina hesitou em te mostrar, mas eu insisti. Pai, você tem que... Há quanto tempo você anda investigando ela? A voz de Rodolfo era perigosamente baixa. Pai, eu só quero te proteger, depois do que aconteceu com a mamãe. Não se atreva a comparar a Iracema com sua mãe. Rodolfo se levantou abruptamente, atraindo olhares curiosos. Quem é o homem da foto? Não sei, pai, mas olhe a data. 2 dias atrás. 2 dias antes de se casar com você. Rodolfo olhou para onde Iracema conversava animadamente com Dona Ofélia e outras vizinhas. Sua risada clara e musical chegava até ele. Seria possível? Teria sido tudo uma farsa elaborada? Pai, você tem que confrontá-la, insistiu Tiago. Tem que perguntar. Mas Rodolfo não queria perguntar. Não ali, não na frente de 100 testemunhas. A fúria, a dor, a sensação de traição o sufocavam. Sem dizer mais nada, caminhou em direção à porta do salão. Rodolfo. Iracema notara seu movimento e corria atrás dele. O que houve? Aonde você vai? Ele se virou, olhou para ela, e em seus olhos Iracema viu algo que lhe gelou o sangue. Desconfiança. Preciso de ar, disse ele secamente. Te acompanho. Não. A palavra saiu mais dura do que pretendia. Preciso ficar sozinho. Iracema ficou petrificada no meio do corredor, vendo seu flamante marido desaparecer em direção ao exterior. Um pressentimento sombrio retorceu-lhe o estômago. Lúcia veio correndo. Mãe, o que aconteceu? Não sei. Iracema sentia o pânico começar a se apoderar dela. Alguma coisa está errada. Alguma coisa está muito errada. Tiago observava a cena da porta do salão com uma satisfação mal disfarçada. Celina, ao seu lado, parecia menos segura. Tem certeza de que isso está certo? Sussurrou ela. É necessário, respondeu Tiago. É o melhor para todos, mas quando viu Iracema voltar ao salão com os olhos cheios de lágrimas contidas, tentando manter a compostura diante dos convidados, Celina sentiu uma pontada de culpa que não havia antecipado. Rodolfo não voltou ao salão. Iracema esperou 1 hora, depois 2, mantendo um sorriso forçado enquanto os convidados começavam a se despedir. As felicitações lhe soavam ocas, as palavras de encorajamento caíam sobre ela como pedras. À 1 da madrugada, quando o último convidado partira, Iracema subiu à suíte nupcial com o coração batendo dolorosamente no peito. A porta estava trancada por dentro. Bateu suavemente. Rodolfo? Sou eu. Por favor, abra. Silêncio. Rodolfo, não sei o que aconteceu, mas podemos conversar. Por favor, meu amor, me deixe entrar. Mais silêncio. Iracema apoiou a testa contra a madeira fria da porta, sentindo as lágrimas começarem a rolar por suas bochechas, arrastando a maquiagem cuidadosamente aplicada horas atrás. Não faça isso comigo, sussurrou. Por favor, não de novo. Não posso. Não posso suportar de novo. Passaram-se 10 minutos. 15. Quando Iracema estava prestes a desistir, a porta se abriu. Rodolfo estava ali, ainda vestido com seu terno de noivo, mas com a gravata afrouxada e os olhos avermelhados. Preciso que me diga a verdade. Sua voz era diferente, fria
e distante. Tem outra pessoa? Iracema piscou, confusa. O quê? Do que você está falando? Responda à pergunta. Rodolfo tirou o celular mostrando-lhe a imagem. Quem é esse homem? Iracema olhou a tela. A foto era borrada, tirada de longe, mas parecia mostrar. Levou a mão à boca, incrédula. Rodolfo, eu nunca. Isso não sou eu. Quer dizer, talvez seja eu, mas não sei quem é esse homem. Não me lembro. Não se lembra. Rodolfo riu amargamente. Claro que não se lembra. Muito conveniente. É verdade. Iracema sentia o pânico se apoderar dela. Rodolfo, você tem que acreditar em mim. Eu nunca faria algo assim. Eu te amo. Acabei de me casar com você há poucas horas. Pelo meu dinheiro? As palavras saíram como veneno. Há quanto tempo você estava planejando isso, Iracema? Desde o começo? Foi tudo uma encenação? O golpe não poderia ter doído mais se fosse físico. Iracema cambaleou para trás. Você não pode estar falando sério. Meu filho tinha razão. Rodolfo passou as mãos pelos cabelos. Me avisou, mas eu era burro demais, carente demais de carinho para ver a verdade. Seu filho... Iracema sentiu a compreensão começar a abrir caminho através da dor. O Tiago te deu essa foto? Não importa quem me deu. O que importa é que ela existe. Rodolfo, por favor, olhe para mim. Iracema tentou tocá-lo, mas ele se afastou. Fale nos meus olhos e me diga se realmente acredita que sou capaz de te enganar assim. Rodolfo a olhou, e por um momento Iracema viu a dúvida cruzar seu rosto. Mas então... a imagem da foto voltou à sua mente, misturando-se com as lembranças dolorosas da traição de Helena, e a desconfiança venceu a batalha. Já não sei mais no que acreditar, disse finalmente. Preciso de tempo. Preciso de espaço. Não, Iracema negou com a cabeça desesperadamente. Você não pode fazer isso comigo. Hoje é nosso dia de casamento. Rodolfo, por favor, não me deixe sozinha. Não como ele. Não me abandone como ele me abandonou. Mas Rodolfo já havia tomado sua decisão. Pegou uma bolsa pequena que já tinha preparada, passou por Iracema sem olhá-la e dirigiu-se à porta. Volto para São Paulo, disse sem se virar. Preciso pensar. Se você sair por essa porta, Rodolfo, se me deixar agora... A voz de Iracema se quebrou. Ele parou um instante, a mão na maçaneta da porta. Iracema prendeu a respiração, esperando, rezando para que ele se virasse, para que a abraçasse, para que tudo isso se revelasse um pesadelo horrível. Mas Rodolfo abriu a porta e saiu, deixando-a ali de pé no corredor vazio da pousada, com seu vestido de noiva e seu coração em pedaços. Iracema não soube quanto tempo ficou ali, petrificada. Podia ter sido 1 minuto ou 1 hora. Foi Lúcia quem a encontrou, quem a abraçou enquanto soluçava, quem a ajudou a tirar o vestido que agora parecia pesar toneladas. Eu sabia, murmurava Iracema entre lágrimas. Sabia que não podia confiar. Sabia que ia acontecer de novo. Shh, mãe, não é sua culpa. Lúcia acariciava seus cabelos. Não é sua culpa. Mas Iracema não conseguia ouvi-la. O peso de 30 anos de medo confirmado a estava esmagando, roubando-lhe o ar. A esperança, a vontade de continuar lutando. Naquela noite, a mais longa de sua vida, Iracema ficou deitada na enorme cama de casal da pousada, olhando o teto, enquanto as luzes de Natal piscavam lá fora. O vestido de noiva descansava sobre a cadeira, testemunha muda de uma felicidade que durara menos que uma vela ao vento. Há dores tão profundas que o corpo não sabe como processá-las, que o coração não entende como sobreviver a elas, que a alma teme não poder superá-las. E enquanto Iracema chorava em Tiradentes, Rodolfo dirigia pela estrada vazia rumo a São Paulo, com as mãos apertando o volante e as lágrimas embaçando sua visão. No banco do passageiro, o celular com a foto continuava iluminado, acusador, destruidor. Nenhum dos dois sabia que em São Paulo Tiago brindava com champanhe francês, celebrando o que acreditava ser uma vitória. Nem que Celina Valadares, em seu quarto na pousada, chorava de arrependimento, enquanto olhava os contatos que a haviam conectado ao fotógrafo que criara a mentira. A véspera de Natal, que deveria ser a noite mais feliz de suas vidas, transformara-se no começo de um inferno particular para todos os envolvidos.
Os dias que se seguiram à véspera de Natal foram uma névoa cinzenta. Iracema voltou para sua casinha nos arredores de Tiradentes, incapaz de enfrentar ninguém. Lúcia cancelara suas aulas em Belo Horizonte para ficar com a mãe, e Teresa vinha todas as manhãs com comida que Iracema mal provava. As notícias viajam rápido em cidades pequenas. Até o dia de Natal, toda Tiradentes sabia que o milionário abandonara Iracema em sua noite de núpcias. As versões variavam. Alguns diziam que ela o traíra, outros que ele fugira com outra mulher. Os mais criativos falavam de segredos obscuros do passado. Dona Ofélia, que celebrara efusivamente no casamento, agora atravessava a rua quando via Iracema se aproximando. Seu Hermínio baixava o olhar quando ela passava na frente de seu boteco. Até alguns clientes fiéis da doceria deixaram de aparecer, como se o fracasso matrimonial de Iracema fosse contagioso. «Mãe, você precisa comer alguma coisa», insistia Lúcia, segurando um prato de caldo. «Não pode continuar assim». «Para quê?» Iracema olhava pela janela sem realmente ver nada. «Para que todos me apontem com o dedo, para que cochicem pelas minhas costas que fui uma boba, que quis pegar um homem rico e me dei mal. Ninguém pensa isso. Todo mundo pensa isso». Iracema se virou para a filha e Lúcia estremeceu ao ver a derrota absoluta em seus olhos. «E talvez tenham razão. Talvez eu tenha sido uma iludida achando que uma mulher como eu poderia ter um final feliz. Mãe, não diga isso». «É a verdade, Lúcia. Tenho 62 anos. Sou uma doceira do interior. O que diabos eu estava pensando, achando que um homem como o Rodolfo poderia me amar de verdade?» Lúcia se ajoelhou ao lado da cadeira da mãe, tomando suas mãos frias. «Ele te amava. Vi nos olhos dele durante a cerimônia. O que quer que tenha acontecido, tem algo mais por trás de tudo isso». «Já não importa». Iracema fechou os olhos. «Ele foi embora. Como seu pai foi embora. Como todos, eventualmente, vão embora». No primeiro dia de janeiro, Iracema reuniu coragem para voltar à doceria. O local estava exatamente como o deixara antes do casamento. As bandejas lavadas, os fornos apagados, o avental pendurado em seu gancho de sempre. Mas agora tudo parecia diferente, manchado pela vergonha e pelo fracasso. Vestiu o avental com mãos trêmulas e começou a trabalhar. Sua armaça lhe dera consolo durante 30 anos. Talvez pudesse fazer isso agora também. Mas suas mãos, geralmente tão seguras, pareciam ter esquecido os movimentos familiares. A massa grudava em seus dedos. As lágrimas caíam na farinha, criando pequenas crateras salgadas. A sineta da porta soou. Iracema ergueu os olhos, esperando ver algum cliente curioso. Mas era o padre da igreja matriz. «Bom dia, Iracema». «Padre Antônio». Ela limpou rapidamente as mãos no avental. Não esperava. «Posso sentar?» Ele apontou uma das mesas do pátio. Iracema assentiu, sem forças para protestar. «Vim ver como você está», disse o padre quando ambos se sentaram. «E não me venha com essa de que está bem, porque sei que não está». Iracema tentou sorrir, mas a careta se transformou num soluço. «Não sei o que fazer, padre. Não sei como me levantar disso». «Você já se levantou antes», lembrou o padre gentilmente. «Quando seu marido foi embora, quando teve que criar seus filhos sozinha, quando o banco quase lhe tomou o ponto. Você sempre se levantou». «Mas, padre, estou cansada». Iracema apoiou a cabeça entre as mãos. «Tão cansada de lutar, às vezes penso que seria mais fácil desistir». «E o que você faria se desistisse? Fechar a doceria? Deixar que as fofocas das comadres definam quem você é?» «Pelo menos pararia de doer». O padre Antônio se inclinou para a frente. «Iracema, conheço sua história. Sei pelo que você passou. E precisamente por isso, sei que essa dor, por terrível que seja agora, também vai passar. O Rodolfo pode ter ido embora, mas você continua aqui. Seus filhos continuam aqui. Essa comunidade que precisa de você continua aqui. A comunidade me deu as costas. Alguns sim, é verdade, mas outros não. E acredite, aqueles que te julgam sem conhecer a verdade, esses não merecem suas lágrimas». Iracema ergueu os olhos, vendo a bondade genuína nos olhos do idoso padre. «Obrigada por ter vindo, padre». «De nada, minha filha. E lembre-se,
O amor que você deu foi real, não importa como terminou. Isso ninguém pode tirar de você. Depois que o padre se foi, Iracema ficou sozinha no pátio silencioso. Seus olhos vagaram pelas reformas que Rodolfo havia pago, a fonte de azulejos, as mesas novas, as luzes que ainda pendiam entre os jasmins. Tudo era uma lembrança dolorosa do que poderia ter sido. Foi então que apareceu Miguel Ângelo Cordeiro, dono do armazém da esquina. Iracema o conhecia desde a infância. Haviam frequentado a mesma escola primária, brincado nas mesmas ruas de pedra. Miguel Ângelo enviuvara há 5 anos e desde então tocava seu armazém com a ajuda de sua irmã. "Oi, Iracema", disse ele timidamente da entrada. "Posso entrar?" "Claro." Iracema secou rapidamente os olhos. Miguel Ângelo entrou carregando uma cesta coberta com um pano de linho. "Trouxe umas coisas para você. Queijo, linguiça, umas goiabadas da minha produção. Sei que provavelmente não está com vontade de cozinhar." Não precisava se incomodar. "Não é incômodo." Ele deixou a cesta sobre a mesa. "Iracema, quero que saiba que nem todo mundo em Tiradentes pensa mal de você. Tem muita gente que sabe o tipo de pessoa que você é." Iracema sentiu as lágrimas voltarem a ameaçar. "Obrigada, Miguel Ângelo. E se precisar de ajuda com alguma coisa, qualquer coisa, é só me pedir. Sei consertar coisas, carregar coisas pesadas. O que precisar." Havia algo no jeito como ele disse, na suavidade de seus olhos castanhos, que fez Iracema olhá-lo realmente pela primeira vez em anos. Miguel Ângelo sempre estivera ali, na periferia de sua vida, um vizinho amável, um velho amigo. Mas agora, em seu momento de maior vulnerabilidade, aquele gesto simples de bondade significava mais que 1000 palavras bonitas. "Agradeço muito de verdade", disse ela, e pela primeira vez em dias, seu sorriso foi genuíno. Enquanto isso, em São Paulo, Rodolfo não estava melhor. Trancara-se em seu apartamento de solteiro, sem conseguir ir a nenhuma de suas pousadas por medo das perguntas dos funcionários. Tiago ligava todos os dias, reforçando suas dúvidas, alimentando sua dor. "Pai, você fez a coisa certa", dizia-lhe. "Imagine se tivesse passado 1 ano, 2 anos, e então descobrisse a verdade. Teria sido pior." Mas Rodolfo não conseguia parar de pensar nos olhos de Iracema naquela noite, em sua expressão de absoluta devastação quando ele saiu pela porta. E se tivesse se enganado? E se a foto tivesse uma explicação inocente? Pegou o telefone 100 vezes para ligar para ela. 100 vezes o largou de novo, paralisado pelo medo de errar, pelo fantasma de Helena, que continuava sussurrando em seu ouvido que as mulheres não mereciam confiança, que todas eventualmente o trairiam. A desconfiança é um veneno que, gota a gota, apodrece não apenas o amor presente, mas também a capacidade de amar no futuro. Janeiro transcorreu frio e cruel. Iracema reabrira a doceria, mas o negócio ia mal. Muitos clientes não voltaram, e os que vinham o faziam com aquela curiosidade mórbida de quem quer fofocar detalhes do escândalo. Cada "como você está?" soava falso, carregado de julgamento disfarçado de preocupação. As finanças começaram a apertar seu pescoço como uma corda. As reformas que Rodolfo pagara vieram com um aumento no aluguel do casarão anexo, que agora ocupava a doceria expandida. Sem a receita esperada, Iracema se via lutando para cobrir despesas, que antes pareciam administráveis. Numa tarde de fevereiro, enquanto contava moedas para pagar a conta de luz, a porta se abriu. Era Dona Mercedes, uma das clientes mais antigas, que deixara de vir desde o casamento fracassado. "Boa tarde, Iracema", disse com frieza calculada. "Dona Mercedes, que surpresa vê-la." Iracema tentou parecer amável. "Vim te dizer uma coisa que acho que você merece ouvir." A mulher se aproximou do balcão. "Estão correndo boatos, Iracema. Boatos de que esse homem com quem te viram não foi o primeiro. Que você passa anos se aproveitando de homens endinheirados." Iracema sentiu como se lhe tivessem jogado água gelada. "O quê?" "Não se faça de surpresa. A cidade inteira comenta. Dizem que o Rodolfo Alvarenga foi só o último de uma lista longa." "Isso é completamente falso." Iracema sentia a raiva e a humilhação se misturarem em seu peito. "Quem está espalhando essas mentiras?" "Mentiras?"
Dona Mercedes riu sem humor. O filho do Rodolfo andou fazendo ligações, perguntando sobre seu passado. E parece que descobriu coisas interessantes. Depois que a mulher foi embora, deixando um rastro de veneno no ar, Iracema desabou sobre o balcão. Tiago. Tudo tinha sido Tiago. A foto, os boatos, a destruição sistemática de sua reputação. Naquela noite, pela primeira vez na vida, Iracema considerou desistir completamente. Não apenas fechar a doceria, mas deixar Tiradentes, mudar-se para outro lugar onde ninguém a conhecesse, onde não tivesse que carregar a vergonha de ter acreditado no amor, apenas para ser humilhada publicamente. Lúcia a encontrou na cama, ainda vestida, olhando o teto com olhos vazios. Mãe, estou preocupada com você. Talvez eu devesse ir embora, Lúcia. Vender tudo, me mudar para Belo Horizonte e morar com você. E deixar que eles ganhem. Deixar que esses fofoqueiros te expulsem da sua própria cidade. Estou cansada de lutar. Iracema fechou os olhos. Tão cansada. Lúcia se deitou ao lado da mãe, abraçando-a como quando era criança e tinha pesadelos. Sei que dói, mãe. Sei que parece impossível. Mas você não está sozinha. Eu estou aqui. O Osvaldo está aqui. E tem gente em Tiradentes que ainda acredita em você. Quem? Por exemplo, como o Miguel Ângelo, que vem a cada 2 dias perguntar se você precisa de alguma coisa. Como a dona Amparo, que continua comprando suas broinhas toda manhã. Como o padre Antônio, que defende seu nome nas conversas da praça. Iracema não respondeu, mas apertou a mão da filha. Enquanto isso, em São Paulo, Rodolfo enfrentava suas próprias batalhas. Não conseguia comer, não conseguia dormir. As paredes de seu apartamento se fechavam sobre ele. Toda vez que fechava os olhos, via Iracema, sua risada, suas mãos sovando massa, a luz em seus olhos quando disse sim no altar. Uma manhã, incapaz de suportar mais, ligou para Celina Valadares. Preciso conversar com você sobre a foto. Houve um silêncio tenso do outro lado. O que você quer saber? Como ela chegou às suas mãos? Rodolfo, eu... A voz de Celina tremeu. O Tiago me pediu para te mostrar. Disse que era para o seu bem. E você tirou a foto? Outro silêncio mais longo. Não pessoalmente, mas... Rodolfo, tem uma coisa que você precisa saber. Diga. Não tenho certeza de que a foto seja verdadeira. Rodolfo sentiu o mundo parar. O que você disse? Disse que não tenho certeza de que seja verdadeira. Celina falava rápido agora, as palavras se atropelando. O Tiago contratou alguém. Um fotógrafo profissional. Eu achei que seria só para vigiar a Iracema, ter certeza de que ela era quem dizia ser. Mas depois percebi que a foto parecia conveniente demais. Perfeita demais. Está me dizendo que meu filho mentiu para mim. A voz de Rodolfo era perigosamente baixa. Rodolfo, me desculpe. Eu não devia ter participado. Mas o Tiago me convenceu de que estávamos fazendo isso pelo seu bem, de que a Iracema era como a Helena, de que... Rodolfo desligou sem deixá-la terminar. Com mãos trêmulas discou o número do filho. Pai, que bom que você ligou, eu estava. Você fabricou a foto? Silêncio absoluto. Pai, eu só queria te proteger. Responda à pergunta, Tiago, sim ou não. Era necessário. A voz de Tiago soava defensiva. Aquela mulher estava atrás do seu dinheiro. Alguém tinha que proteger nosso patrimônio. Nosso patrimônio. Rodolfo sentiu a raiva lhe queimar as entranhas. É meu dinheiro, Tiago, meu, e minha vida, minha. Quem diabos você pensa que é para decidir com quem eu posso ou não me casar? Sou seu filho. Tenho o direito de... Você não tem direito nenhum, Rodolfo gritou, algo que não fazia desde que Tiago era adolescente. Nenhum. O que você fez foi imperdoável. Pai, por favor, entenda. Eu não podia deixar você se casar com ela. Não podia me arriscar a que eu fosse feliz. Rodolfo sentiu as lágrimas rolarem por seu rosto. A que eu encontrasse amor verdadeiro depois de tantos anos sozinho. A isso você não podia se arriscar? Não era amor verdadeiro. Era interesse. Eu tinha que te provar isso. A única coisa que você provou, disse Rodolfo com uma calma gélida, é que crescer com dinheiro te transformou em alguém que não reconheço.
Alguém capaz de destruir a felicidade de outro por puro egoísmo. Pai, não quero mais te ver. Não quero mais te ouvir. Até que você entenda a magnitude do que fez, não tem pai. E pela segunda vez em 2 meses, Rodolfo desligou, deixando alguém devastado do outro lado da linha. Ficou sentado em seu sofá de couro, tremendo de raiva e arrependimento. O que tinha feito? Como pudera duvidar de Iracema tão facilmente? Como deixara que os medos do passado o cegassem diante do amor do presente? Tinha que voltar a Tiradentes. Tinha que consertar isso. Mas como? O que poderia dizer a Iracema para compensar a dor que lhe causara? O arrependimento é um fogo que queima lento, mas certeiro, consumindo tudo em seu caminho, até que só restem cinzas do que poderia ter sido. Março chegou com suas primeiras chuvas, lavando as ruas de Tiradentes e enchendo o ar com o aroma de terra molhada. Iracema encontrara um novo ritmo de vida, doloroso, mas funcional. Trabalhava de sol a sol na doceria, evitava os lugares onde pudesse encontrar fofoqueiros, e passava as tardes com Miguel Ângelo, que se tornara uma presença constante e reconfortante. Miguel Ângelo era diferente de Rodolfo em todos os sentidos. Onde Rodolfo era sofisticado e cosmopolita, Miguel Ângelo era simples e enraizado. Onde Rodolfo falava de pousadas em Búzios, Miguel Ângelo falava de colheitas de café e queijos da terra. Mas havia algo reconfortante naquela simplicidade, em saber exatamente o que esperar, sem surpresas devastadoras. Experimenta esse café, disse Miguel Ângelo numa tarde enquanto tomavam um lanche no pátio da doceria. É da colheita do ano passado. Acho que é um dos melhores que já produzi. Iracema bebeu um gole, saboreando os tons suaves e o final ligeiramente adocicado. Está delicioso. Como tudo que você faz. Miguel Ângelo a olhou com aqueles olhos castanhos calorosos. Iracema, quero que saiba que se algum dia precisar de alguma coisa, qualquer coisa, estou aqui. Eu sei, Miguel Ângelo, e agradeço de coração. Não é só isso. Ele hesitou, depois continuou. Iracema, eu. Te admiro desde que éramos crianças. Você sempre foi especial para mim. E agora te ver sofrer assim. Me parte o coração. Iracema o olhou com nova consciência. Estaria Miguel Ângelo insinuando o que ela achava que estava insinuando? Miguel Ângelo, eu. Não precisa dizer nada. Ele ergueu uma mão. Só quero que saiba que quando estiver pronta, se algum dia estiver pronta, estarei aqui. A ternura do momento foi interrompida pela sineta da porta. Iracema ergueu os olhos e seu coração parou. Rodolfo estava ali, na soleira da doceria, com os olhos avermelhados e a barba de vários dias sem fazer. Parecia ter envelhecido anos nos 3 meses, desde o casamento. Iracema, sua voz saiu rouca. Iracema se levantou bruscamente, derramando o café sobre a mesa. O que você está fazendo aqui? Preciso conversar com você, por favor. Miguel Ângelo também se levantou, posicionando-se protetoramente ao lado de Iracema. Acho que você já fez estrago suficiente, Alvarenga. Não é da sua conta. Rodolfo o olhou com frieza. Tudo que diz respeito a Iracema é da minha conta, respondeu Miguel Ângelo com firmeza. Miguel Ângelo, está tudo bem. Iracema pôs a mão em seu braço. Posso resolver isso. Tem certeza? Tenho. Nos deixe a sós, por favor. Miguel Ângelo hesitou, lançando a Rodolfo um olhar de advertência antes de sair. Uma vez sozinhos, o silêncio se estendeu pesado entre eles. Rodolfo deu um passo à frente, mas Iracema recuou. Não se aproxime. Iracema, me desculpe. Me desculpe muito. Fui um idiota, um covarde. O que você quer, Rodolfo? Veio me humilhar mais um pouco? Se certificar de que fiquei bem destruída. Não, ele negou com a cabeça desesperadamente. Vim te dizer a verdade. A foto era falsa. Meu filho a fabricou. Foi tudo uma mentira elaborada para nos separar. Iracema ficou imóvel, processando as palavras. O quê? A foto não era real. O Tiago contratou alguém para criá-la. Tinha medo de que você se casasse comigo e tirasse sua herança. A Celina confessou tudo. E isso deveria resolver tudo? A voz de Iracema era perigosamente calma. Você vem aqui e me diz que seu filho mentiu e espera que tudo volte a ficar bem? Não, eu.
Iracema, sei que não posso apagar o mal que te fiz. Mas precisava que soubesse a verdade. Precisava te pedir perdão. Perdão. Iracema riu amargamente. Rodolfo, você me abandonou na nossa noite de núpcias. Me deixou ali, destroçada, humilhada na frente da cidade inteira. Os últimos 3 meses foram um inferno. Perdi clientes, perdi minha reputação, perdi a fé em mim mesma. E você vem agora com suas desculpas, esperando que isso seja suficiente? Não espero que seja suficiente. Rodolfo sentia as lágrimas rolarem por seu rosto, mas tinha que tentar. Iracema, eu te amo. Nunca deixei de te amar nem por um segundo sequer. Se me amasse, teria confiado em mim. Se me amasse, teria ouvido minhas explicações naquela noite. Se me amasse, não teria sido tão fácil acreditar no pior de mim. Você tem razão. Rodolfo se sentou pesadamente numa cadeira. Você tem toda a razão. Deixei que os medos do passado me cegassem. Deixei que a traição da Helena me fizesse desconfiar de você. Fui injusto, cruel, covarde. Iracema se abraçou, sentindo as emoções ameaçarem transbordá-la. Parte dela queria correr até Rodolfo, abraçá-lo, perdoá-lo. Mas outra parte, a parte que sofrera 3 meses de inferno, a parte que lembrava de cada lágrima, cada murmúrio ferino, cada noite de insônia, essa parte queria que ele sofresse como ela havia sofrido. Preciso que vá embora, disse finalmente. Iracema. Vá embora, Rodolfo. Não posso. Não posso fazer isso agora. Não posso te ver e não desmoronar. Isso significa que existe uma possibilidade? Que talvez um dia você possa me perdoar? Iracema o olhou nos olhos pela primeira vez desde que ele entrara. Não sei. Honestamente, não faço ideia, mas preciso de tempo, preciso de espaço, preciso sarar antes de poder sequer considerar. Entendo. Rodolfo se levantou. Mas, Iracema, vou te esperar. O tempo que for necessário, porque você é a melhor coisa que me aconteceu na vida, e fui um tolo ao te deixar ir. Quem me dera isso tivesse sido suficiente para você não me deixar em primeiro lugar, sussurrou Iracema. Rodolfo se aproximou da porta. Depois se virou uma última vez. O fato de não ter sido suficiente diz tudo sobre mim e nada sobre você. Você é mais do que mereço. Sempre foi. E se foi, deixando Iracema sozinha em sua doceria, com o coração batendo dolorosamente e a mente um caos de emoções contraditórias. O perdão não é um ato único, mas um processo, um caminho longo e sinuoso que às vezes avança, às vezes recua, mas que sempre exige coragem para ser percorrido. Os dias depois da visita de Rodolfo foram os mais confusos da vida de Iracema. Por um lado, saber que a foto era falsa, que ela não fizera nada de errado, devolvia-lhe certa paz interior. Por outro, o estrago estava feito. As feridas continuavam abertas e sangrando. Miguel Ângelo percebeu imediatamente a mudança em Iracema. O que ele te disse? Perguntou numa tarde enquanto a ajudava a fechar a doceria. Que foi tudo mentira, que o filho dele fabricou a foto para nos separar. Miguel Ângelo apertou a mandíbula. E o que você vai fazer? Não sei. Iracema tirou o avental, dobrando-o cuidadosamente. Honestamente, Miguel Ângelo, não faço a menor ideia. Você ainda o ama? A pergunta a pegou de surpresa. Iracema se virou para ele, vendo a vulnerabilidade em seus olhos, entendendo o quanto lhe custava fazer aquela pergunta. Não sei se o que sinto é amor ou apenas os restos do que foi, respondeu com honestidade. Estou confusa, ferida, com raiva, mas sim, ainda tem algo que não consigo apagar mesmo querendo. Miguel Ângelo assentiu lentamente, como se esperasse aquela resposta, embora não quisesse ouvi-la. Entendo. Miguel Ângelo, você tem sido maravilhoso nesses meses. Não sei o que teria feito sem você. Não quero ser seu refúgio, Iracema, disse ele suavemente. Quero ser sua escolha, e sei que agora não sou. Não é justo com você. O amor raramente é justo. Miguel Ângelo sorriu tristemente. Mas te disse que esperaria e vou esperar. Quando tudo isso se resolver, quando souber realmente o que quer, estarei aqui. Enquanto isso, Rodolfo alugara um quarto numa pensão modesta de Tiradentes.
Não a pousada luxuosa onde haviam se casado, mas um lugar simples que cheirava a lavanda e café coado. Toda manhã caminhava pelas ruas antigas, observando de longe como Iracema abria sua doceria, como cumprimentava os clientes que começavam a voltar aos poucos, como sua risada começava a soar mais genuína. Não se aproximava. Prometera dar-lhe espaço e pretendia cumprir. Mas precisava estar perto, precisava saber que ela estava bem, mesmo que não pudesse fazer parte de sua vida. Uma manhã de abril, o padre Antônio o interceptou na Praça do Chafariz. Senhor Alvarenga, precisamos conversar. Rodolfo o seguiu até a igreja matriz. No silêncio fresco do templo, o padre não se fez de rogado. O que pretende fazer, rondando por aí feito um fantasma? Esperar, respondeu Rodolfo simplesmente. Dar tempo a Iracema para sarar. E depois? Acha que sua presença constante não está pressionando-a? Rodolfo não havia pensado nisso. Eu só quero. Sei o que quer. O padre o interrompeu. Quer ter certeza de que não vai perdê-la de vez. Mas, senhor Alvarenga, às vezes amar significa soltar completamente. Significa dar à pessoa não apenas espaço físico, mas também emocional para tomar suas próprias decisões sem sentir que está sendo vigiada. Está me dizendo para ir embora de Tiradentes. Estou dizendo para se perguntar honestamente, está fazendo isso pela Iracema ou por você mesmo? A pergunta o atingiu como um soco. Rodolfo saiu da igreja com aquela interrogação ressoando em sua mente. Estava ficando em Tiradentes pela Iracema para provar que falava sério sobre esperar? Ou fazia isso por si mesmo, porque não suportava a ideia de se afastar completamente, de dar-lhe a liberdade real de esquecê-lo? Naquela noite tomou uma decisão. Escreveu uma carta longa e sincera, derramando seu coração sobre o papel. Explicou tudo. O medo que o paralisara, o arrependimento que o consumia, o amor que sentia e que não diminuía com os dias, mas crescia a cada lembrança dela. Pediu perdão não esperando recebê-lo, mas precisando expressá-lo. E prometeu que iria embora de Tiradentes, que lhe daria o espaço verdadeiro de que precisava, mas que se algum dia ela decidisse dar-lhe outra chance, ele estaria esperando, não importasse quanto tempo passasse. Deixou a carta na caixa de correio da doceria de madrugada, quando as ruas estavam vazias, e apenas os gatos de rua eram testemunhas de seu gesto. Depois fez sua mala e dirigiu de volta a São Paulo com o coração mais leve, mas também mais pesado do que nunca. Iracema encontrou a carta na manhã seguinte. Com mãos trêmulas, abriu e leu cada palavra. Chorou. Chorou pelo amor expresso tão cruamente. Chorou pela dor que ambos haviam sofrido. Chorou pela incerteza do futuro. Lúcia a encontrou assim, com a carta apertada contra o peito. O que diz? Que foi embora. Que me ama. Que vai esperar. Iracema ergueu os olhos para a filha. O que eu faço, Lúcia? Como perdoo algo assim? Você quer perdoá-lo? Não sei. Parte de mim quer. Parte de mim ainda o ama tão intensamente que dói. Mas outra parte não consegue esquecer aquela noite. Não consegue esquecer como me senti quando ele saiu por aquela porta. Mãe, ninguém pode tomar essa decisão por você. Mas posso te dizer isso. O perdão não é só para ele. É também para você, para poder largar esse peso que carrega. Iracema guardou a carta na gaveta junto às joias de sua mãe, junto às cartas que Rodolfo lhe escrevera durante o namoro. Ainda não sabia o que fazer, mas algo havia mudado em seu interior. A raiva cega dera lugar a algo mais complexo, mais maduro. A compreensão de que todos somos humanos, todos cometemos erros, e às vezes o amor verdadeiro significa decidir se esses erros são perdoáveis ou não. Entre o orgulho ferido e o coração que ainda bate por alguém, existe um espaço delicado onde se travam as batalhas mais importantes de nossa vida. Maio chegou com uma explosão de cor. Os ipês floresciam nos morros de Tiradentes, as primaveras trepavam pelas paredes brancas e o ar cheirava a estação nova e a recomeços. Iracema encontrara um equilíbrio frágil, mas real. A doceria voltava a prosperar. Os clientes retornavam atraídos tanto por seus doces quanto pela dignidade silenciosa com que enfrentara o escândalo. Uma manhã, enquanto preparava sequilhos,
A sineta soou e uma mulher elegante entrou. Iracema a reconheceu imediatamente. Celina Valadares. Dona Monteiro, sei que não tenho o direito de estar aqui. Começou Celina sem rodeios, mas precisava vir. Iracema a olhou friamente. Para quê? Para se regozijar com o que ajudou a destruir? Para pedir perdão. Celina baixou o olhar. E para lhe dar isto. Estendeu um envelope grosso. Iracema o tomou com desconfiança, abrindo-o. Dentro havia cópias de mensagens entre Celina e Tiago, e-mails detalhando o plano, até o recibo do fotógrafo que criara a imagem falsa. Por que está me dando isso? Porque passei os últimos meses sem conseguir dormir, respondeu Celina com lágrimas nos olhos. Fui fazer o caminho de Santiago procurando, não sei o quê, redenção, paz. O que encontrei foi a consciência esmagadora do que havia feito. Ajudei a destruir algo lindo por ciúmes e cobiça. O Rodolfo nunca me amou como eu queria, e em vez de aceitar, tentei destruir a felicidade dele. Iracema sentiu uma emoção complexa ao ver aquela mulher sofisticada desmoronar diante dela. E o que espera que eu faça com isso? Use as provas se quiser processar o Tiago, ou guarde. Queime. Só precisava que soubesse toda a verdade, e precisava dizer que o Rodolfo ama você de verdade. Viu depois do casamento, destruído, incapaz de funcionar. E agora, desde que se afastou de Tiradentes para lhe dar espaço, está como um morto-vivo. Isso não é responsabilidade minha, disse Iracema, mas sem a dureza de antes. Eu sei que você tem todo o direito de nunca perdoar nenhum de nós, mas Dona Monteiro, Iracema, por favor, não deixe que nossos pecados matem algo que poderia ser maravilhoso. O Rodolfo cometeu um erro terrível, sim, mas cometeu por medo, não por maldade. E já faz 3 meses que se castiga por isso. Depois que Celina se foi, Iracema ficou olhando o envelope. As provas estavam todas ali. Poderia destruir Tiago legalmente se quisesse. Poderia exigir compensação, justiça pública. Mas enquanto segurava aqueles papéis, percebeu algo. Não queria vingança. O que queria era paz. Naquela tarde, ligou para Lúcia. Preciso da sua ajuda com uma coisa. Mãe e filha passaram as horas seguintes conversando, planejando, tomando uma decisão que mudaria tudo. Iracema estava assustada, mas também decidida. Era hora de tomar o controle de sua própria narrativa, de seu próprio destino. Uma semana depois, Iracema fechou a doceria por um dia e dirigiu até São Paulo. A viagem de 6 horas lhe deu tempo para pensar, para ensaiar o que diria, para considerar se estava tomando a decisão certa. O endereço que Lúcia conseguira a levou a um prédio moderno na Vila Nova Conceição. Iracema subiu no elevador de vidro, sentindo os nervos revolver em seu estômago. No 20º andar, tocou a campainha da cobertura. Tiago Alvarenga abriu a porta e seu rosto empalideceu ao vê-la. Dona Monteiro, preciso conversar com você, disse Iracema com uma calma que não sentia. Posso entrar? Tiago hesitou, depois assentiu, afastando-se. O apartamento era todo vidro e aço inoxidável, frio e moderno, sem alma. Iracema se sentou no sofá de design branco, colocando o envelope de Celina sobre a mesa de centro. Sabe o que é isto? Tiago se aproximou, reconhecendo o conteúdo. Deixou-se cair numa cadeira, derrotado. Celina. Sim, Celina. Tenho todas as provas do que você fez. Poderia te destruir. Poderia te levar aos tribunais, arruinar sua reputação, fazer você pagar por cada lágrima que derramei nesses meses. E por que não faz? Perguntou Tiago, genuinamente confuso. Porque sou uma pessoa melhor que você, respondeu Iracema simplesmente. E porque entendo algo que claramente você não entende. O amor de um pai não é um bolo que se divide em pedaços cada vez menores toda vez que ele ama alguém novo. O Rodolfo me amar não significa que te ama menos. A senhora não entende. A vida toda meu pai foi casado com suas pousadas, com seu trabalho. Mal o via. E quando finalmente tenho a chance de me aproximar dele, aparece a senhora e... E o quê? Achou que ia roubar a atenção dele? Tiago, o que você fez não foi proteger uma relação entre pai e filho.
Foi sabotar a felicidade do seu pai por puro egoísmo. Tiago escondeu o rosto entre as mãos. Eu sei. Deus, eu sei. Acha que não me arrependo? Meu pai não fala comigo desde fevereiro. Perdi ele de qualquer jeito. Então conserte isso, disse Iracema, levantando-se. Não comigo, não com ele, com você mesmo. Vá fazer terapia. Entenda por que fez o que fez. Aprenda a ser um homem melhor. E um dia, talvez poderá olhar seu pai nos olhos sem vergonha. É só isso? Não vai me processar? Iracema foi até a porta, depois se virou. A verdadeira justiça nem sempre vem dos tribunais. Às vezes vem de ter que conviver com as consequências de nossos atos. Tenha um bom dia, Tiago. De volta ao carro, Iracema sentiu um peso enorme se levantar de seus ombros. Enfrentara seu demônio, dissera o que precisava dizer, e fizera isso sem se rebaixar ao nível dele. Sentia-se poderosa, livre, talvez não completamente curada, mas definitivamente sarando. O verdadeiro poder não está em se vingar, mas em soltar, não em se agarrar à dor, mas em escolher conscientemente deixá-la ir. A noite havia caído quando chegou a Tiradentes, mas em vez de ir para casa, dirigiu até a pousada. Precisava enfrentar um último fantasma antes de poder seguir em frente completamente. A suíte nupcial estava desocupada. A recepcionista, reconhecendo-a, ofereceu-lhe a chave sem fazer perguntas. Iracema subiu as escadas lentamente, a mão tremendo ligeiramente ao girar a chave. O quarto estava exatamente como se lembrava. A mesma cama enorme, as mesmas janelas com vista para a Serra de São José iluminada pela lua. Mas agora, em vez de sentir dor ao vê-lo, sentiu uma tristeza suave, melancolia pelo que poderia ter sido, sim, mas também gratidão pelo que lhe ensinara. Aproximou-se da janela, olhando as luzes da cidade que tanto amava. Crescera ali, sofrera ali, amara ali, e continuaria ali, porque Tiradentes era seu lar, e nenhum escândalo, nenhuma dor, nenhuma humilhação poderia tirar isso dela. Pegou o celular. Era meia-noite, mas sabia que Lúcia estaria acordada esperando sua ligação. Mãe, como foi? Bem, surpreendentemente bem. E agora? Iracema olhou seu reflexo no vidro da janela. Viu uma mulher forte, marcada mas não quebrada, ferida mas sarando. Agora eu vivo, minha filha. Simplesmente vivo. Junho trouxe consigo o calor do inverno mineiro e uma Iracema transformada. Havia algo diferente em seu jeito de andar, em como sustentava o olhar das pessoas, na firmeza de sua voz. A mulher que fora abandonada na véspera de Natal se tornara alguém mais forte, mais consciente de seu próprio valor. A doceria florescia. Iracema contratara 2 ajudantes jovens da cidade, ensinando-lhes as receitas de sua avó com paciência infinita. O pátio se enchia toda tarde, com turistas e moradores locais, todos atraídos pela fama de seus doces e pela história de resiliência da mulher que os criava. Miguel Ângelo continuava sendo uma presença constante, mas algo havia mudado em sua dinâmica. Já não havia aquela urgência, aquela esperança tensa de que Iracema o escolhesse. Em vez disso, encontraram um ritmo confortável de amizade profunda, de apoio mútuo sem pressões. Você parece feliz, observou ele numa tarde enquanto compartilhavam uma canjiquinha no pátio. Estou, respondeu Iracema com surpresa. De verdade estou. Não do jeito que pensei que seria, mas sim, feliz. Fico contente. Miguel Ângelo sorriu. Você merece. Mas, apesar daquela felicidade, Rodolfo continuava presente em seus pensamentos. A carta dele continuava na gaveta, relida tantas vezes que o papel começava a se desgastar nas dobras. Iracema se perguntava o que ele estaria fazendo, como estaria, mas não se permitia procurá-lo, ainda não. Em São Paulo, Rodolfo também não estava parado. Vendera metade de suas pousadas, doando uma parte significativa dos lucros para causas beneficentes. O restante, investira num projeto que o enchia de propósito pela primeira vez em anos, uma fundação para apoiar mulheres empreendedoras em zonas rurais do Brasil,
oferecendo-lhes microcréditos e capacitação empresarial. Por que essa mudança tão radical? Perguntara-lhe um de seus antigos sócios durante um jantar de negócios. Porque conheci alguém que me ensinou que o verdadeiro valor não está no que acumulamos, mas no que construímos, respondeu Rodolfo, e no que damos. Tiago observava as mudanças do pai com uma mistura de admiração e arrependimento. Depois da visita de Iracema, começara a terapia. Era um processo doloroso, enfrentar suas inseguranças, seu egoísmo, os padrões tóxicos que desenvolvera. Mas pela primeira vez na vida, estava fazendo o trabalho de se tornar uma pessoa melhor. Em julho, quando o frio era mais intenso e Tiradentes se enchia de turistas fugindo do calor das praias lotadas, Iracema recebeu uma ligação inesperada. Dona Monteiro, é o Tiago Alvarenga. Iracema quase deixou o telefone cair. Tiago, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas... Poderia vir a São Paulo? Tem uma coisa que preciso dizer, uma coisa que preciso fazer, e tem que ser pessoalmente. Não sei se... Por favor, não é por mim, é pelo meu pai. Aquelas últimas palavras fizeram Iracema aceitar. 2 dias depois, estava de novo na cobertura de Tiago, mas desta vez acompanhada de Lúcia, que insistira em vir. Tiago os recebeu com uma humildade que Iracema não vira antes. O apartamento parecia diferente, menos frio, com fotos de família nas prateleiras que antes estavam vazias. Obrigado por ter vindo, começou, sentando-se diante delas. Primeiro, quero me desculpar formalmente. Sei que já fiz isso brevemente em nossa última conversa, mas preciso que entenda a profundidade do meu arrependimento. O que fiz foi imperdoável. Destruí sua felicidade e a do meu pai por razões egoístas e mesquinhas. Por que nos fez vir até aqui para isso? Perguntou Lúcia com ceticismo. Porque quero fazer algo para reparar o dano. Tiago tirou uma pasta. Preparei uma declaração pública completa, confessando minha participação na criação da foto falsa. Se quiser torná-la pública, a apoiarei completamente. Também criei um fundo fiduciário em seu nome, com uma compensação pelo prejuízo causado ao seu negócio e reputação. Iracema olhou os documentos sem tocá-los. Não quero seu dinheiro, Tiago. Então doe. Use para sua doceria. Faça o que quiser com ele. Mas, por favor, aceite como prova de que falo sério. E seu pai sabe disso? Não. Ele e eu mal nos falamos. Mas estou trabalhando nisso também. Dona Monteiro, a senhora me disse para fazer terapia, para me tornar uma pessoa melhor. Estou tentando. É difícil, doloroso, mas estou fazendo. Iracema estudou o jovem diante dela. Viu sua vulnerabilidade, seu arrependimento genuíno, e sentiu seu coração amolecer ligeiramente. O que você realmente quer, Tiago? Quero que meu pai seja feliz, respondeu ele simplesmente. E sei que não pode ser sem a senhora. Vejo nos olhos dele toda vez que conversamos, ele está vazio, como se tivesse perdido sua razão de viver. Não é minha responsabilidade fazer seu pai feliz. Eu sei. Mas se existe alguma parte da senhora que ainda o ama, que ainda considera dar-lhe outra chance, por favor, não deixe que o que eu fiz seja o obstáculo que os mantenha separados. Iracema sentiu as lágrimas começarem a picar seus olhos. Lúcia tomou sua mão, apertando-a suavemente. Preciso pensar, disse finalmente Iracema. Claro, leve todo o tempo que precisar. Tiago se levantou. Só. Por favor, considere. De volta ao carro, Lúcia olhou para a mãe. O que vai fazer? Ainda não sei. Iracema olhou pela janela as ruas de São Paulo passando. Mas acho que estou pronta para descobrir. O perdão é um presente que damos a nós mesmos antes de qualquer outro, porque libera espaço no coração para que entre a paz. Agosto chegou transformando Tiradentes num forno. As ruas se esvaziavam durante as horas do meio-dia, e só ao entardecer a vida voltava às praças e becos. Iracema tomara uma decisão, mas ainda não se atrevia a agir sobre ela. Uma tarde, enquanto fechava a doceria, encontrou o padre Antônio esperando-a. Posso acompanhá-la até em casa? Perguntou o padre. Caminharam em silêncio por um tempo, aproveitando a brisa que começava a aliviar o calor do dia.
Tem algo me corroendo, padre, disse finalmente Iracema. Diga, minha filha. Perdoei o Tiago. Perdoei a Celina. Até perdoei todos aqueles vizinhos que me julgaram sem conhecer a verdade. Mas não sei se consigo perdoar o Rodolfo. Não sei se consigo confiar de novo. O perdão e a confiança são duas coisas diferentes, observou o padre. Você pode perdoar alguém e ainda assim decidir que não quer continuar uma relação com essa pessoa. Ou pode perdoar e decidir dar uma segunda chance. Ambas as opções são válidas. E como sei qual escolher? Pergunte a si mesma. Quando pensa no seu futuro, nos próximos 10, 20 anos, consegue imaginá-lo sem o Rodolfo? Se sente completa, feliz, realizada sem ele em sua vida? Iracema parou, realmente considerando a pergunta. Imaginou sua vida como era agora. A doceria próspera, as tardes com Miguel Ângelo, as visitas dos filhos, a paz que encontrara. Era uma boa vida, mas era a vida que realmente queria? Não, sussurrou finalmente. Não consigo imaginar sem ele. E isso me apavora, padre. Me apavora amar alguém com tanta intensidade que a ideia de perdê-lo de novo me paralisa. O amor verdadeiro sempre vem com esse medo, disse o padre gentilmente. Mas Iracema, você já sobreviveu a perdê-lo uma vez. Já atravessou esse fogo e saiu do outro lado. Não acha que isso a torna mais forte, não mais fraca? As palavras ressoaram em Iracema durante dias. Finalmente, numa manhã de fins de agosto, pegou o telefone. Chegara o momento. A ligação foi para Lúcia. Preciso do número do Rodolfo. Tem certeza, mãe? Mais certeza do que tive de qualquer coisa. Com dedos trêmulos, discou o número que Lúcia lhe enviara. O telefone tocou 3 vezes antes que Rodolfo atendesse. Alô? Sua voz soava cansada. Rodolfo, é a Iracema. Houve um silêncio absoluto. Iracema podia ouvir a respiração agitada de Rodolfo do outro lado. Iracema, finalmente disse, e naquela única palavra havia tanto anseio, tanta dor, tanta esperança. Preciso te ver. Pode vir a Tiradentes? Quando? Agora. Hoje. Amanhã. Quando puder. Saio em 10 minutos, disse Rodolfo sem hesitar. Estarei aí em 6 horas. Iracema passou aquelas 6 horas num estado de nervos frenético. Trocou de roupa 4 vezes, penteou e despenteou o cabelo. Ensaiou 1000 maneiras de dizer o que precisava dizer. Finalmente, decidiu-se por seu vestido azul marinho, o mesmo que usara em seu primeiro encontro, e deixou o cabelo solto como Rodolfo gostava. Quando o Mercedes preto apareceu diante da doceria, Iracema sentiu o coração saltar. Rodolfo saiu do carro e ela viu imediatamente as mudanças. Perdera peso, tinha olheiras profundas, mas seus olhos continuavam os mesmos, aqueles olhos cinzentos que a haviam apaixonado desde o início. Olharam-se de lados opostos da rua, o mundo inteiro parecendo parar ao redor deles. Oi, disse Rodolfo, sua voz apenas um sussurro. Oi, respondeu Iracema. Está linda. Você está péssimo, disse ela honestamente. Anda comendo? Rodolfo riu, e o som era tão familiar, tão querido, que Iracema sentiu algo se partir dentro dela. Não muito. É difícil ter apetite quando seu coração está a 500 quilômetros de distância. Rodolfo, me deixa falar primeiro. Ele se aproximou alguns passos. Por favor, ensaiei isso 1000 vezes na minha cabeça. Iracema assentiu, abraçando-se a si mesma. Iracema, o que te fiz foi imperdoável. Te abandonei quando mais precisava de mim. Deixei meus medos me cegarem diante da verdade. Fui covarde, tolo, e não existe dia em que não me arrependa de cada segundo desde que saí daquele quarto da pousada. As lágrimas começavam a rolar pelas bochechas de Iracema. Sei que não mereço seu perdão. Sei que perdi o direito de estar ao seu lado. Mas preciso que saiba que cada dia desses últimos meses trabalhei para me tornar o homem que você deveria ter tido desde o começo. Fiz terapia. Enfrentei meus demônios. Aprendi que o amor verdadeiro não é ausência de medo, mas a coragem de confiar apesar do medo. Terminou? Perguntou Iracema com voz trêmula. Sim. Bom, porque agora é minha vez. Ela respirou fundo.
Rodolfo, esses meses foram os mais difíceis da minha vida. Não só pelo que aconteceu, mas por ter que enfrentar meus próprios medos. O medo de não ser suficiente, o medo de ser abandonada, o medo de confiar de novo. Rodolfo deu outro passo em direção a ela. E tive que aprender algo crucial, que meu valor não depende de alguém me amar ou não, que sou completa por mim mesma, que mereço respeito, confiança e amor incondicional. Você merece, Rodolfo assentiu enfaticamente. Tudo isso e mais. Mas também aprendi, Iracema continuou, as lágrimas fluindo livremente agora, que o amor verdadeiro, aquele que vale a pena, exige coragem. Coragem para perdoar, coragem para confiar de novo, coragem para se arriscar a sofrer, porque a alternativa é viver com o coração fechado para sempre. O que está me dizendo? A voz de Rodolfo tremia. Iracema fechou a distância entre eles, parando tão perto que podia sentir seu calor. Estou dizendo que te perdoo. Estou dizendo que quero tentar de novo. Mas, Rodolfo, preciso que entenda uma coisa. Não vai ser fácil. Vai ter dias em que duvido, em que o medo volta. Vou precisar de paciência. Vou precisar que me prove todos os dias que posso confiar em você. Vou provar. Rodolfo tomou suas mãos. Todos os dias pelo resto da minha vida. Vou te provar que fiz a escolha certa ao te escolher. E se ficar com medo de novo? E se voltar a duvidar? Então vou te contar. Vamos conversar. Mas, Iracema, nunca mais vou sair correndo. Nunca mais vou te abandonar. Porque aprendi que não existe medo maior do que o de viver sem você. Iracema o olhou nos olhos, procurando algum sinal de dúvida, de insegurança. O que encontrou foi amor puro, arrependimento sincero e uma determinação que não existia antes. Me beija, sussurrou. Por favor, Rodolfo, me beija antes que eu perca a coragem. Ele não precisou de mais convite. Tomou-a nos braços e a beijou com uma intensidade que roubava o fôlego, com uma ternura que falava de meses de anseio, com uma promessa que não precisava de palavras. Quando finalmente se separaram, ambos estavam chorando. Te amo, disse Rodolfo. Deus, como te amo. E eu a você, respondeu Iracema. Sempre te amei, mesmo quando tentava não amar. Vai se casar comigo de novo? Perguntou Rodolfo de repente. Sei que é cedo, que precisamos de tempo para reconstruir, mas, Iracema, quero fazer certo desta vez. Quero um casamento sem mentiras, sem medo, só amor. Iracema riu entre lágrimas. Está me pedindo em casamento no meio da rua? Te pediria em casamento em qualquer lugar, a qualquer hora. Rodolfo se ajoelhou ali mesmo, sobre as pedras quentes. Iracema Eulália Monteiro me daria a honra, a bênção, o presente imenso de ser minha esposa, de me deixar passar o resto dos meus dias te amando como merece ser amada. Ao redor deles, os vizinhos começavam a se debruçar nas janelas, que a sair das lojas. Iracema estava consciente de todos os olhares, mas pela primeira vez não se importava. Sim, disse clara e alto. Sim, Rodolfo, 1000 vezes sim. O aplauso estourou espontaneamente. Dona Ofélia chorava de sua sacada. Seu Hermínio assobiava da porta de seu boteco. E Iracema e Rodolfo se abraçavam no meio de tudo, rindo e chorando, sabendo que o caminho não fora fácil, mas que precisamente por isso era mais valioso. O amor que sobrevive às tempestades não é mais fraco pelas cicatrizes que carrega, mas infinitamente mais forte por ter aprendido a sarar. O segundo casamento foi completamente diferente do primeiro. Desta vez não foi na véspera de Natal, mas numa manhã dourada de setembro, quando o inverno cedia lentamente à primavera e o ar cheirava a jacarandás em flor e promessas renovadas. A cerimônia foi celebrada no pátio da doceria, aquele mesmo pátio que Rodolfo reformara com tanto amor meses atrás. As cadeiras de madeira estavam decoradas com fitas brancas e raminhos de alecrim. A fonte de azulejos borbulhava suavemente, sua água refletindo os raios do sol da manhã. Iracema usava um vestido simples cor de creme, sem a renda elaborada de antes. Seus cabelos, agora com mais fios prateados, estavam adornados apenas com o pente de tartaruga de sua avó.
Era a mesma mulher que se casara em dezembro, mas também era completamente diferente. Mais forte, mais segura, mais consciente de seu próprio valor. Rodolfo a esperava sob um arco de jasmins, vestido com um terno de linho branco. A seu lado estava Tiago, que pedira humildemente para ser seu padrinho. A relação entre pai e filho ainda estava em processo de cura, mas haviam dado passos significativos, incluindo sessões conjuntas de terapia e conversas honestas sobre o mal causado e o caminho a seguir. Os convidados eram menos que no primeiro casamento, mas cada um estava ali pelas razões certas. Lúcia e Osvaldo com suas famílias. Miguel Ângelo, que aceitara com graça o novo papel de amigo próximo, sentado ao lado de Teresa. Padre Antônio, pronto para oficiar a cerimônia. Celina Valadares, convidada por Iracema, num gesto de perdão que comovera a todos, sentada discretamente na última fileira. E para a surpresa de Iracema, seu ex-marido também estava ali. Depois de 30 anos, Antônio aparecera 2 semanas antes, velho e arrependido, pedindo perdão pelo abandono que marcara tanto Iracema quanto seus filhos. Não buscava reconciliação, apenas encerramento. E Iracema, tendo aprendido o poder libertador do perdão, concedera-lhe. A cerimônia começou com o canto de um sabiá, na laranjeira do pátio, como se a própria natureza abençoasse a união. Estamos aqui reunidos, começou o padre Antônio, não apenas para celebrar o amor entre Iracema e Rodolfo, mas para honrar algo muito mais profundo, a coragem de tentar de novo, a força de perdoar e a sabedoria de reconhecer que o amor verdadeiro não é perfeito, mas real. Iracema e Rodolfo se olharam, suas mãos entrelaçadas, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. Iracema, disse Rodolfo quando chegou o momento dos votos, na primeira vez que te pedi em casamento, prometi amor. Hoje, prometo algo mais. Prometo presença. Prometo comunicação. Prometo que quando o medo chegar, e vai chegar porque somos humanos, vamos enfrentá-lo juntos. Prometo que todo dia vou escolher confiar, escolher te amar, escolher ser o companheiro que você merece. Iracema sentia as lágrimas rolarem por suas bochechas. Rodolfo, sua voz tremeu, mas se manteve firme. Você me ensinou que nunca é tarde para voltar a acreditar no amor. Me mostrou que segundas chances existem, não só em contos de fadas, mas na vida real. E embora o caminho tenha sido doloroso, agradeço cada passo porque me trouxe a este momento, a esta certeza. Eu te escolho. Todos os dias, com todos os meus medos e todas as minhas esperanças, eu te escolho. Tiago, de seu lugar ao lado do pai, chorava abertamente. Lúcia apertava a mão do marido, lembrando-o de tudo que haviam superado juntos. E em toda a pequena congregação não havia um único olho seco. Tem as alianças? Perguntou o padre Antônio. Desta vez, as alianças eram diferentes. Simples faixas de prata com uma inscrição no interior. Tudo é possível. Iracema deslizou a aliança no dedo de Rodolfo com mãos firmes, sem o tremor da primeira vez. Rodolfo fez o mesmo, beijando suavemente seus dedos depois. Pelo poder que me foi conferido, e diante destas testemunhas, eu os declaro marido e mulher. Rodolfo, pode beijar sua esposa. O beijo foi longo, profundo, cheio de promessas e gratidão. Quando se separaram, o aplauso encheu o pátio, misturando-se com o repique dos sinos da igreja matriz que alguém arranjara como surpresa. A celebração que se seguiu foi íntima, mas alegre. Em vez de um banquete formal, havia mesas compridas carregadas com comida caseira. Tutu de feijão da dona Amparo, pernil assado do seu Hermínio, canjiquinha preparada por Miguel Ângelo. E, claro, uma seleção esplêndida dos doces de Iracema, cada um feito com as receitas de sua avó e o amor de gerações. Rodolfo organizara uma surpresa. Enquanto comiam, um grupo de músicos apareceu, enchendo o ar com o som de violões e sanfonas. Iracema riu de prazer, quando Rodolfo tomou sua mão e a levou ao centro do pátio para dançar. Não sei dançar forró, protestou ela. Eu também não, admitiu Rodolfo. Mas vamos aprender juntos. E dançaram desajeitados e felizes, enquanto os convidados os rodeavam com palmas rítmicas. Lúcia se juntou com o marido,
depois Osvaldo com Teresa. Até Tiago tirou para dançar uma das ajudantes da doceria. Sua risada genuína, algo que Rodolfo não ouvia havia anos. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranjas e rosas, Iracema e Rodolfo escaparam para o mirante da Serra de São José, aquele mesmo lugar onde Rodolfo lhe propusera casamento pela primeira vez. "Em que está pensando?" perguntou Rodolfo, abraçando-a por trás. "No quanto viemos de longe", respondeu Iracema, apoiando-se em seu peito. "Em tudo que tivemos que atravessar para chegar aqui. Você se arrepende de algo?" Iracema considerou a pergunta seriamente. "Não da dor, porque me tornou mais forte. Não do medo, porque me ensinou a ser corajosa. Não de você, nem mesmo quando me machucou, porque também me ensinou a perdoar e a me amar o suficiente para exigir o que mereço." Rodolfo a girou em seus braços para olhá-la de frente. "Vou passar o resto da minha vida merecendo esse perdão. Não veja como uma dívida." Iracema tocou seu rosto com ternura. "Veja como um presente que demos um ao outro, a oportunidade de recomeçar. Mais sábios, mais fortes, mais conscientes." Observaram juntos o sol afundar no horizonte, tingindo o vale de tons dourados. Lá embaixo, podiam ouvir as risadas de seus convidados, a música que continuava tocando, a vida se celebrando em toda a sua complexidade imperfeita. "Sabe o que é o melhor de tudo isso?" disse Iracema. "O quê?" "Que não preciso de um final de conto de fadas, porque isso, nós, com todas as nossas imperfeições e cicatrizes, isso é melhor que qualquer fantasia. É real. E é nosso." Rodolfo a beijou suavemente, saboreando a verdade de suas palavras. Lá embaixo, no pátio da doceria, Tiago se aproximou de Lúcia. "Obrigado", disse simplesmente. "Por quê?" "Por não me odiar. Por dar ao meu pai a oportunidade de ser feliz apesar do que fiz." Lúcia o estudou por um momento. "Todos merecemos segundas chances, Tiago. Até você. Só tenha certeza de não desperdiçar a sua." "Não vou", prometeu ele. "E um dia, espero poder olhar sua mãe nos olhos sem vergonha." "Esse dia vai chegar", Lúcia sorriu, "se você continuar fazendo o trabalho." Quando Iracema e Rodolfo voltaram ao pátio, a lua já havia saído, grande e prateada, banhando tudo com sua luz suave. Os convidados começavam a se despedir, cada um com abraços calorosos e palavras de bênção. Miguel Ângelo foi o último a se aproximar. "Seja feliz, Iracema", disse beijando sua bochecha, "porque ninguém merece mais que você." "Obrigada, Miguel Ângelo, por tudo, por estar aqui quando mais precisei." "Sempre estarei aqui", prometeu ele, "como amigo, como vizinho, como o que precisar." Quando finalmente ficaram sozinhos, Iracema e Rodolfo se sentaram no banco junto à fonte, suas mãos entrelaçadas em silêncio contemplativo. "Sabe no que estava pensando?" disse Rodolfo depois de um tempo. "Diga." "Que quero que trabalhemos juntos. Quero que sua doceria seja o coração de um projeto maior. Imagine, poderíamos criar um centro de capacitação aqui em Tiradentes, ensinar outras mulheres empreendedoras, combinar sua experiência com meus recursos, não como dono e funcionária, mas como sócios iguais." Iracema se virou para ele surpresa. "Está falando sério?" "Completamente. Aprendi que meu dinheiro não tem sentido se não o uso para criar algo significativo. E o que há de mais significativo do que ajudar outras pessoas a construírem seus sonhos como você construiu o seu?" "Rodolfo Alvarenga." Iracema o beijou com ternura. "Acho que você está se tornando o homem que sempre esteve destinado a ser. Só porque você me mostrou o caminho." Ficaram ali até tarde, planejando sonhos sob as estrelas. Duas almas que haviam encontrado seu caminho de volta uma à outra, através de dor, perdão e amor renovado. Nos meses que se seguiram, a doceria se transformou em algo maior do que Iracema jamais imaginara. O Centro de Capacitação abriu suas portas em janeiro, oferecendo cursos gratuitos a mulheres empreendedoras de toda a região. Iracema ensinava confeitaria, enquanto outros instrutores cobriam contabilidade, marketing e gestão empresarial. Rodolfo dividia seu tempo entre São Paulo e Tiradentes, mas era evidente onde estava seu coração.
Vendera seu apartamento de solteiro e comprara uma casinha nos arredores de Tiradentes, com vista para a Serra de São José e um jardim onde Iracema cultivava as ervas aromáticas para suas receitas. Tiago visitava todo mês e, aos poucos, a relação com o pai se reconstruía. Nunca seria perfeita, as cicatrizes permaneceriam, mas havia respeito mútuo e um compromisso genuíno de ambas as partes de fazer melhor. Numa tarde de primavera, um ano depois do segundo casamento, Iracema se encontrou sozinha na doceria depois de um dia particularmente movimentado. Serviu-se uma xícara de chá e saiu para o pátio, sentando-se em seu banco favorito junto à fonte. Pensou em tudo que vivera: o abandono do primeiro marido, a luta para criar os filhos sozinha, os 30 anos construindo seu negócio, o amor inesperado com Rodolfo, a traição e o abandono em sua noite de núpcias, os meses escuros que se seguiram e, finalmente, a redenção e o perdão que a haviam trazido a este momento de paz profunda. Se alguém lhe dissesse há 2 anos que estaria aqui, felizmente casada, dirigindo um centro de capacitação de sucesso, em paz consigo mesma e com seu passado, não teria acreditado. Mas a vida tinha uma maneira de surpreender, de levar por caminhos inesperados que, embora dolorosos, conduziam exatamente aonde se precisava estar. Rodolfo chegou em casa e a encontrou ali, no pátio, com um sorriso suave nos lábios. "Em que está pensando, meu amor?" perguntou, sentando-se ao lado dela. "Em que tudo valeu a pena", respondeu Iracema, tomando sua mão. "Cada lágrima, cada momento de dor, cada instante de dúvida, tudo valeu a pena para chegar aqui, a este momento, com você." "Te amo", disse Rodolfo, beijando seus dedos. "Hoje, amanhã e todos os dias que me restarem." "E eu a você." Iracema apoiou a cabeça em seu ombro. "E eu a você." E ali ficaram. Enquanto o sol se punha sobre Tiradentes, 2 corações que haviam encontrado seu lar um no outro, 2 almas que haviam aprendido que o amor verdadeiro não é aquele que nunca enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a dançar na chuva. O verdadeiro final feliz não é a ausência de dor, mas a capacidade de transformar essa dor em sabedoria, essa sabedoria em força, e essa força num amor que cresce mais profundo a cada desafio superado. Porque o amor que sobrevive ao fogo não se consome, se purifica, se fortalece, se torna eterno. 3 gerações de mulheres Monteiro haviam trabalhado naquela doceria, cada uma deixando sua marca, sua receita, sua história. E Iracema, sentada em seu pátio enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu mineiro, soube que havia acrescentado o ingrediente mais importante de todos à herança familiar. A prova viva de que nunca é tarde para acreditar no amor, para perdoar, para recomeçar. Ao longe, os sinos da igreja matriz começaram a repicar, anunciando as 9 da noite. E Iracema sorriu porque o som já não lhe lembrava o casamento fracassado de dezembro, mas a promessa cumprida de setembro. Já não lhe falava de finais trágicos, mas de novos começos. Rodolfo a apertou mais perto e juntos observaram Tiradentes se iluminar sob a noite estrelada, uma cidade suspensa entre montanhas antigas, testemunha silenciosa de amores que florescem mesmo no terreno mais árido, de corações que aprendem a bater novamente depois de terem se partido, de almas que encontram seu caminho de volta para casa. E no silêncio compartilhado daquela noite perfeita, Iracema Eulália Monteiro de Alvarenga soube, com uma certeza que preenchia cada fibra de seu ser, que enfim encontrara o que estivera buscando a vida toda. Não um conto de fadas sem imperfeições, mas algo infinitamente mais valioso. Um amor real, conquistado, merecido, construído sobre a base sólida do perdão, da confiança renovada e da coragem de voltar a acreditar.